Mas assim, você acha que prende, vamos lá, Bolsonaro preso, ele atiça essa pequena parte, essa pequena diferença que elege o PT, que elege o Lula em 22, começa a olhar as coisas de uma forma diferente? Será que a gente não agita? E eu não tô falando que não tem que prender, não, tá? Eu tô falando que será que a gente vai ter um efeito, até mesmo por parte do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, de inflamar a galera pra. Meu, você é Flamengo, eu sou São Paulo. Uhum. Quando o meu São Paulo joga mal, eu não viro Flamengo. Verdade. E você não vai deixar de ser Flamengo, porque... Mas será que não tem o cara que fica assim, puta, é mesmo? Tem que estar preso. Mas o cara que fica assim, esse cara não ia votar no PT. Imagina um cara que vê o Bolsonaro ser preso e diz: agora eu me revoltei, eu ia votar no Lula e vou virar Bolsonaro. Quem é esse cara, bicho? Deve ter 4. Deve ter 4. E eles tiraram a camisa de força. Não, qual é o seu nome? Ele fala Napoleão. Mas qual? Bonaparte. Ah, tá, desculpa, Tá eu não bom. sabia certamente o seu nome. Ninguém é assim. O cara que é Bolsonaro é Bolsonaro, o cara que é Lula é Lula. O cara pode ser Lula pra caramba, o cara pode ser Lula por falta de alternativa, mas ele não será Bolsonaro se ele for um cara mais à esquerda. Existe isso, o cara mais à esquerda. Aham. Existe o cara mais à direita. Aí você fala, não, mas não existe uma sociedade que não é Bolsonaro e não é Lula? Existe. Existe. Ele pode ir de Bolsonaro para Lula e de Lula para Bolsonaro? Meu, acho difícil. Acho que é um cara que pode querer uma outra alternativa. Pode acontecer. Mas acho pouco provável que o Bolsonaro sendo preso, surjam bolsonaristas que não eram defensores do Bolsonaro, né? Você pode ver manifestações. E aí pode interpretar que essas manifestações representam o surgimento de novas pessoas. Acho que não. Eu acho que pode ter gente que resolva fazer manifestação. Mas eu não consigo enxergar, assim como não aconteceu com o Lula, eu não consigo enxergar pessoas indo à rua em grandes paradas e mobilizações porque se o Bolsonaro for preso. Não consigo enxergar isso. O que eu consigo enxergar é as lideranças políticas que hoje ficam acanhadas, com medo de se manifestar e tomar uma bifa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro preso, solto, é a liderança. O Lula preso botou o Haddad no segundo turno. Pô, isso é sinal de poder. Uhum. Imagina, o Bolsonaro também. O Bolsonaro pode não ser candidato, mas ele é um eleitor importante. Aí, quem é que vai ser? E o cara tem que ter coragem de chegar. Agora sou eu. Você falar isso, agora sou eu, ele leva uma bifa na orelha. O cara tem mais medo do Bolsonaro que dessa espada que está aqui em cima da sua mesa. Então, É verdade. dá um medinho, né? Dá um medinho. Mas não é interessante que a gente tá falando, Lula e Bolsonaro, e quando a gente pensa Tá, a gente consegue até pensar em alguns sucessores óbvios, mas nunca admitidos por eles, né? Quando fala em, putz, e o que que vem, por exemplo, o Lula, o que que vem depois, ou pro Bolsonaro? O candidato em 2026 será Jair, o outro vai ser Messias, o outro vai ser ele Bolsonaro. fala exatamente. Né? Eles entram na vibe centralizadora da figura. Sim, né? sou eu. Sou eu. Eu e myself. E eles estão ficando, né? Velho. Tem uma galera que tá disposta a aparecer e a assumir esse lugar e tal. Mas por que, assim, por que você acha que eles entram nessa de centralizar neles? Meu, se você vai para o meio empresarial, o cara monta um negócio, ele não quer passar a faixa para o filho, sucessor. Vai falar com as empresas familiares e vai ver. O cara que montou um negócio fala se ele vê o filho brilhando e ele fica feliz da vida. Ele não gosta. Ele não gosta. Todo pai gosta do filho brilhando, mas calma. Se o filho começa a pegar a empresa e a empresa brilhar, ele não gosta tanto assim. O herdeiro político e o herdeiro empresarial não é a mesma coisa. Você criou o negócio.